Em primeiro lugar, querer construir uma doutrina em cima de um livro simbólico como o Apocalipse é uma violação de qualquer regra razoável de interpretação bíblica. Quem tem um mínimo de conhecimento de interpretação bíblica sabe que temos à nossa disposição um Novo Testamento inteiro contendo a história, vida, obra e morte de Jesus Cristo, além dos demais escritos que detalham de maneira mais do que suficiente o que precisamos saber para seguir a Cristo e o verdadeiro Evangelho de Deus. É um ato de desespero querer usar os símbolos do Apocalipse para inventar uma guarda do sábado e dos 10 mandamentos para os cristãos nos dias de hoje. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O guardador do sábado nunca lê contexto, somente cita versículo isolado e joga uma interpretação incorreta como se fosse verdade. Apocalipse 14 não está falando de 10 mandamentos, de sábado, lei do Sinai que é a Torá, ou do pacto do Sinai. Não existe a palavra lei ou sábado em Apocalipse 14, e nem 10 mandamentos. O guardador do sábado cita o versículo 12 isolado sem ler nada antes. Vamos ler os versículos imediatamente anteriores para situar o tempo em que essas coisas ocorrerão. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Não é o evangelho da lei, é o evangelho eterno de Cristo que é proclamado. Então não tem nada a ver com a pregação dos guardadores do sábado. E ainda não aconteceu porque tem que atingir a todos na terra. Apocalipse 14:7. É vinda a hora do juízo. O tempo está no futuro. Então não se refere a nenhuma denominação guardadora do sábado no presente, porque é algo que ainda está no futuro. Apocalipse 14:8. É após a queda de Babilônia. Se os próprios guardadores do sábado dizem que a Babilônia são igrejas que não guardam o sábado, então se ainda existe a Babilônia, não aconteceu. É realmente um acontecimento futuro. Apocalipse 14:9. É após o recebimento do sinal da besta. Então, mais uma vez, é um acontecimento futuro. Apocalipse 14:10 e 11 é no período do tormento eterno, então está também no futuro. Assim, não é necessário nem entrar em detalhes sobre o que cada símbolo significa. Só de ler os versículos imediatamente anteriores a Apocalipse 14:12, nós vemos que são eventos futuros que envolvem o Evangelho eterno e jamais poderia estar falando de qualquer uma das organizações guardadoras do sábado. Portanto, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus de Apocalipse 14:12 refere-se ao Evangelho eterno, que está no versículo 6, e acontecimentos futuros, que são os demais versículos. Por isso, nunca poderia estar falando dessas organizações atuais que pregam o Evangelho da lei e que acusam as outras igrejas de serem falsas porque elas não guardam o sábado.